Como saber se eu estou no rumo certo? Essa pergunta as pessoas naturais e normais não se fazem, não se passa nem pelos pensamentos dela. Por quê? Porque geralmente a pessoa não tem isso diante dos seus olhos, não é muito colocada isso para se pensar, não se procura isso, não se permite se influenciar por isso. Quando eu digo se permite influenciar, são uma das maiores armas da recuperação. Se permitir influenciar, ou seja, colocar constantemente diante dos seus olhos coisas que vão fazer o seu pensamento raciocinar, andar nessa frequência. Exemplo, eu me lembro que quando eu estava no meu processo de reconstrução, eu queria trabalhar na minha vida a arte de evitar de errar. Por quê? Porque eu era um cara que eu chorava muito, me entristecia muito, me arrependia muito, porque eu era extremamente impulsivo. Tudo que eu ia fazer era de acordo com a minha impulsão. Então, se alguém falasse alguma coisa na minha cara e eu não gostasse, eu agia na minha impulsão do nervosismo. Quando alguém falava de mim, nas minhas costas, por trás de mim, eu agia também na impulsão da vingança, queria também prejudicar. Quando eu tinha algum conflito com alguém, seja com a minha mãe, seja com a minha avó, qualquer pessoa que me deixasse nervoso, eu agia também com a impulsão. Vinha um pensamento na cabeça, eu já agia. Então, o que é isso aí? É tudo as nossas impulsões. E na maioria das vezes eu errava. 99% das vezes, quando nós fazemos o que vem no primeiro pensamento, nós temos grande probabilidade de depois se arrepender porque foi errado. Poderia ter sido feito melhor, poderia ter sido pensado melhor. E eu era um tipo de cara que eu vivia me arrependendo. Então eu sentia um desejo sexual, eu já iria me masturbar, eu ia fazer, desenvolver este ato de desenvolver o desejo sexual por vários tipos de mulheres. E era assim que era a minha vida. Então, se alguém falasse uma coisa para mim, eu já retrucava. As minhas ações sempre me faziam me arrepender, porque o resultado era errado. Então, a partir do momento de tanto que eu sofri com as minhas primeiras atitudes, dos meus primeiros pensamentos, eu depois me arrependia porque eu me dava mal mesmo, me dava mal. Aí o que acontecia comigo? Depois que eu iria pensar, ia fazer a reflexão que poderia ser diferente, poderia ter esperado um pouco mais, poderia ter ficado calado, poderia não ter tomado essa atitude, depois que eu teria que sofrer uma consequência por causa disso, colocar um propósito, dar o nascimento na minha vida de um propósito de me trabalhar para evitar de errar, porque depois que eu errava, não adiantava nada, não adiantava nada. Aí eu ia ter que sofrer a consequência do meu erro. E aí eu quis trabalhar isso na minha vida. Então, o que eu fazia? Eu me permitia ser influenciado por isso. Então o que eu fazia? Eu pegava e escrevia no bilhetinho e colocava no meu bolso da frente, no meu bolso de trás. Eu estava internado nessa época que eu queria me trabalhar, então eu sentava no posto de segurança, que eu era segurança de uma clínica, né? Sentava no meu posto, e aí, quando eu colocava a mão no bolso e eu via que tinha um papel, eu puxava e eu lia. Preciso aprender a parar
de errar. Aí eu colocava na minha beliche que eu dormia, colocava lá, preciso aprender a evitar de errar. E tudo onde eu ia, eu precisava aprender a parar de errar. Isso porque eu não tinha um celular, porque se eu tivesse um celular, eu iria colocar instruções sobre como pensar antes de agir, ia procurar coisas, assuntos dos temas para que eu pudesse estar fazendo com que a minha mente andasse nessa frequência. Como eu não tinha um celular, eu escrevia bilhetes. Então, eu procurei de todas as formas me permitir ser influenciado para que a minha mente pudesse estar sendo formada nisso. E aí eu comecei a fazer essas coisas, e aí eu comecei a ter isso mais nos meus pensamentos. Aí eu pedia para o Espírito Santo me ajuda a pensar mais nisso. Sabe o que começou a acontecer na minha vida? Comecei a pensar antes de errar. Pensar 2, 3 vezes antes de fazer alguma coisa. Hoje, atualmente, como eu estou gravando o vídeo aqui para você, hoje eu consigo, para você ter uma ideia, eu consigo conversar com qualquer pessoa, cuidando muito bem das minhas palavras e no meu pensamento, eu fazendo raciocínio. Qual é a melhor palavra para mim colocar perante essa pessoa que vai animar ela, que não vai chatear ela, que não vai causar uma má interpretação, que não vai ferir a pessoa. Eu consigo, em questão de segundos, fazer vários raciocínios para me expressar da melhor forma, para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa para com a pessoa esteja na melhor forma colocada, e eu consigo hoje me preocupar para não cometer erro com alguém. Mas hoje eu consigo isso porque eu treinei isso, eu dei o nascimento disso na minha vida, então eu consigo hoje pensar bastante antes de tomar qualquer atitude. Mas eu permiti ser influenciado e permito até hoje ser influenciado, não mais nesse assunto, mas em outros assuntos. Por exemplo, hoje eu tenho um negócio, então eu ouço muito sobre o crescimento deste meu negócio. Então a minha mente fica funcionando muito nesse tipo de raciocínio. Então, qual que é o ensinamento que eu quero fazer com você hoje? Eu gostaria muito que você, que está me ouvindo, se permitisse e procurasse coisas para que você possa se influenciar. O que é que você está precisando trabalhar? Eu acho, na maioria das pessoas, as pessoas têm um problema, como eu tive, da impulsividade, de cometer os erros, de ficar sendo impulsivo, de fazer tudo que vem na mente, de fazer tudo que lhe é provocado. E aí depois você vive uma experiência ruim. Além de viver a experiência ruim, você vai vivenciar um emocional ruim e além disso vai sofrer a consequência do erro. Tem pessoas que agem na impulsividade e depois fica horas com o sentimento de tristeza e fica horas pensando que
que coisa ruim foi feita, que não poderia estar vivenciando isso. Então, tem coisas que são desnecessárias a gente viver por causa da nossa impulsividade, vivemos ela desnecessariamente, passando nervoso em cima de nervoso desnecessariamente por causa da sua impulsividade, sendo que você tem que entrar com uma correção urgente e se trabalhar urgentemente contra a tua impulsividade. Eu sei que às vezes você esquece, você acorda de manhã e tem os afazeres, e quando não está nos afazeres, está na ociosidade, no tédio, não tem o que fazer, vai assistir um vídeo, vai fazer alguma coisa, sendo que você precisa forçar uma maneira de colocar diante dos seus olhos coisas que vão trazer o raciocínio para que você aprenda a se controlar, a evitar de você errar. E aí também você lembrar, a partir do momento que você coloca diante dos teus olhos que você precisa parar de errar, de ficar errando, ao mesmo tempo você se lembra disso, você se permite ser influenciado por isso, você tem o privilégio de pedir para o Espírito Santo lhe conceder essa misericórdia, essa ajuda de você conseguir. O Espírito Santo pode ajudar você a conseguir a evitar de errar. Agora, você tem a opção. Continua com a sua própria maneira de pensar. Continua sendo o mesmo ser humano que você tem sido. E continue obtendo os mesmos resultados que você tem tido. Agora eu tenho uma boa notícia. Só o fato de você estar me assistindo agora é uma permissão sua de ser influenciado para a tua reconstrução de vida, para o nascimento de uma nova pessoa melhorada e extremamente desenvolvida e que não é mais lixeiro de ninguém, que não pega mais lixo de ninguém. Ora, você consegue, a partir do momento que você se permitir ser influenciado. Isso é uma grande arma. Como eu estava dizendo para você hoje, eu durmo ouvindo. Hoje eu tenho um celular, antes eu não tinha, então eu tinha que apelar para papel. Não sei se você tem um celular. Se você não tiver um celular, escreve papéis, cola nos lugares aonde você vai colocar os olhos constantemente, na porta do armário, na parte de dentro e também na parte de fora. Se você dorme num lugar e porventura é um beliche, cola no extrato da cama, para quando você deitar e olhar, você trazer isso no teu raciocínio. Cola na beira da tua cama, coloca os papéis uma na tua carteira, se você tiver, se você não tiver, coloca nos teus bolsos. Qual que é o lugar que você constantemente está vendo, vai lá e colhe um papel. Toda vez que você olhar, os teus olhos vão direcionar a uma leitura e o teu raciocínio irá facultar e você construirá o pensamento, ainda que breves milésimos de segundo. Você está construindo esse pensamento e toda vez que você passar por aquilo ali, você vai estar construindo esse tipo de pensamento.
Eu gosto muito dessa frase e repete comigo. Não são os erros que nos destroem, mas sim a demora em corrigi-los. O que está te destruindo é a permanência do seu erro. Então você precisa entrar com uma correção dos seus erros. E não tem nada mais poderoso do que você começar a construir o pensamento, fazer os teus pensamentos entrar nessa frequência, querer modificar a tua mentalidade para o objetivo que você precisa, que é a correção dos seus erros em definitivo. Você não ficar mais sofrendo por causa do seu erro. Você precisa permitir se influenciar para isso. Essa é a nossa aula de hoje. No seu processo de reconstrução, você precisa se permitir a ser influenciado. Como? Colocando diante dos teus olhos aquilo que você quer trabalhar durante a semana, durante a quinzena, durante o mês. Você precisa fazer isso na tua vida. Escute que eu vou falar uma coisa para você aqui. Não há necessidade de você fazer 50 mudanças na tua vida. É necessário você fazer uma vez, uma mudança por vez, um trabalho em si mesmo por vez. Agora, você precisa começar pelo número 1, pela prioridade, não pelo número 10. Não se começa uma contagem pelo número 10, se começa uma contagem pelo número 1. Então não adianta você querer fazer a correção de uma coisa que não é o que está te destruindo. E o que está te destruindo é outra coisa. Eu vou dar um exemplo. Você quer começar a correção dos seus erros pelo cigarro. Dando um exemplo, é o comum entre os adictos. Ele quer parar de fumar. Ou se ele é gordinho, ele quer emagrecer. Não é pelo número 10, é pelo número 1. Como que você vai identificar o número 1? O que é que está te destruindo? No convívio que você está, o que está fazendo você passar nervoso? O que está fazendo você viver irritado? O que está te estressando? O que está te incomodando? O que é? Kleber, é ficar dentro de uma clínica. Eu não estou falando com uma pessoa dessa categoria. Se você está aqui assistindo este meu vídeo, você é um dignos. Você não leva a internação como uma tortura. A internação, ela é um privilégio, é uma honra, é um consentimento de Deus te concedendo uma separação da onde você estava, que estava ali destruindo, e te colocando com um tempo para que você possa se trabalhar, se achegar até ele, organizar aquilo que estava desorganizado, colocando as suas coisas no seu devido lugar e você encontrando qual que é o objetivo da tua vida. Isso é uma internação para você que é um dignos. Se você não é um dignos, esse vídeo não é para você.
Não é para você. Esse ensinamento não lhe serve. O que é que está te incomodando ao extremo, te fazendo passar nervoso, te entristecendo, te fazendo ter desgaste, te prejudicando? O que é? É a masturbação? Pornografia? Impulso sexual? É o nervosismo? É a falta de paciência? Te coloquei aqui várias situações que você precisa se corrigir. Masturbação, pornografia, te afasta do Espírito Santo. Teu impulso sexual te afasta do Espírito Santo. Ah, Kleber, mas eu sou homem, meu amigo. É o Espírito Santo que vai te conceder a recuperação, a tua reconstrução de vida, a tua volta por cima. Você vai querer afastar aquele que pode te levantar? Bom, você é um digno, você não é um adicto comum, você é um dignos, um homem que vai dar a volta por cima. Ó, vamos identificar qual é o seu problema número 1, que você precisa trabalhar durante no mínimo 15 dias. Qual que é? O que é que tem te perturbado? O que é? É ele que você vai ter que escrever num papel para colocar diante dos teus olhos constantemente. Se você não fazer isso, você não vai começar o teu processo de conserto. Você não vai conseguir consertar isso na tua vida. Isso vai continuar te afastando do Espírito Santo, vai continuar te fazendo vivenciar essa desnecessidade. Oh, meu irmão, eu estou falando aqui com você. Não é possível que você vai continuar sendo subjugado, vai continuar sendo um escravo. Não, gente de Deus. Vamos se levantar. Você consegue com a ajuda do Espírito Santo. Faça isso que eu estou te falando. O que é que está acabando com você? É o nervosismo? Vamos começar pelo nervosismo. Você anda muito nervoso. Coloque assim, ó. Eu preciso aprender a me acalmar, a ser mais paciente. Coloque assim. E cole isso em todos os lugares que você vê constantemente. Faça isso. Coloque isso para você trabalhar durante 15 dias. Durante esses 15 dias você vai trabalhar isso. Todos os dias. Você estará dando nascimento da mansidão. E o Espírito Santo irá te ajudar. E toda vez que você olhar para a leitura daquilo que você colocou para trabalhar, você vai pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda nisso. Não fale assim, Espírito Santo, me ajuda nisso. Fala assim, Espírito Santo, me ajuda a ser mais calmo, a ser mais manso,
a me controlar, a não dizer tudo que vem na minha mente, a controlar a minha língua. Espírito Santo, eu te peço ajuda. Eu não consigo mais, eu não posso mais errar. Eu não posso mais continuar errando. Esse é um propósito que você precisa trabalhar urgente. E eu vou estar mais falando sobre isso em outros vídeos. Um grande abraço. Você vai dar a volta por cima. Você vai conseguir. Você vai sair do chão. Você vai se colocar de pé. Você vai ser um guerreiro. Você vai estar forte. Você vai ser fortalecido para conseguir. Você vai receber ajuda dos céus. O Espírito Santo vai entrar nos teus pensamentos e vai ajudar você a andar nessa frequência. Você vai parar de viver fazendo esforços absurdos, porque o Espírito Santo imponhará um ritmo para que você consiga. Boa! Você vai conseguir. Você vai conseguir. Só que você precisa dar o nascimento disso. O nascimento é a tua procura. É uma responsabilidade tua. E você vai conseguir. Você é um digno. Você é digno da recuperação. Você faz por onde? Você suplica para o Espírito Santo te ajudar. E Deus vai lhe conceder este presente. Você nunca mais vai voltar a ser o mesmo ser humano que você tem sido. Vai por mim.